Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Pastor David. Quem não me conhece ainda, mas já deve ter falado, então, se muitos não sabem, alguns já vão saber ou já sabem, Deus recolheu minha mãe para a eternidade, uma mulher de Deus, uma mulher que era minha intercessora. Eu não vou dizer que eu perdi uma intercessora, eu vou sempre entender que Deus recolheu uma profeta, porque ela era dele, ela não era minha. Era minha mãe, mas ela não era minha, ela era dele, né? E coube a ele recolher ela. Mas o que eu vim falar aqui não é sobre vamos dizer assim, porque Deus recolheu minha mãe. Não, eu vim falar se você está preparado para depois da promessa. Porque quando a gente pede, ou então Deus nos entrega algo que Ele prometeu, a gente recebe, a gente se alegra. E depois, como é que vai ser? O que vai ser? Pois é sobre isso que eu queria falar aqui nesse vídeo, né? Senti desejo no meu coração de gravar esse vídeo até para a gente entender que em algum momento a promessa que Deus fez e que entregou tem um futuro depois de acontecer, né? Nós não duraremos para sempre nessa terra. A nossa vida aqui carnal, ela é limitada. Há alguns anos, uns mais, outros menos, é Deus que determina esse tempo. Mas porém, há uma promessa de Deus para a eternidade. Essa promessa Deus cumpriu na vida da minha mãe agora. Levou ela para a eternidade, ou seja, mais uma promessa cumprida de Deus. Então Deus é um Deus de promessa, Ele não mente, Ele não engana, Ele não enrola ninguém. Então Ele cumpre e faz no tempo necessário. Só que comigo aconteceu o seguinte: Deus entregou uma promessa na vida da minha mãe, que falava que ia levar ela quando eu estivesse o servindo. Até 2015 eu não servia Jesus, eu não sabia quem era Jesus. Para mim, Jesus era só um nome, Deus era um Deus e pronto, era isso. Era o que eu tinha entendimento da palavra do Senhor. Mas aí Deus soprou na boca da minha mãe a seguinte promessa: que Ele, antes de levar ela, me tornaria um homem de Deus. Aí, num momento, talvez eu escutei essa promessa, essa profecia na vida da minha mãe, que a minha mãe lançou sobre minha vida, e talvez eu não acreditei até onde isso aconteceu. Quando foi em 2015, no final de 2015, isso aconteceu, né? Aceitei a Jesus, e aí logo depois veio uma trajetória aí de ensinamentos. Agradeço grandemente todos que me ajudaram, mas agradeço fielmente aos meus pastores, apóstolo Josilene e apóstolo Júlio César, que foram os meus mentores. Tiveram algumas pessoas que contribuíram no meio do caminho, claro que sim. Mas eu estou falando aqui depois da promessa. Deus cumpriu a promessa. Deus me tornou um homem de Deus. Deus cumpriu na vida da minha mãe. Só que a promessa, qual é a promessa? Que antes de levar ela, eu me tornei um homem de Deus. Beleza, eu me tornei. Só que a promessa acabou. E Deus recolheu essa profeta. Talvez a dor que eu esteja sentindo é porque essa promessa, ela se estendeu a outra promessa. Ela estava ligada a uma outra promessa, de uma promessa de eternidade. Como é que Deus vai cumprir uma promessa de eternidade na vida da minha mãe, ela estando viva na terra? Então Deus, o que eu tenho para falar para vocês aqui, que as promessas, elas têm conexão. Elas são conectadas umas às outras. Então a conexão da promessa que Deus falou para minha mãe, que não levaria antes de me tornar homem de Deus, estava totalmente 100% conectada a outra promessa, que era de levar ela para a eternidade. Então aconteceu. E isso tem confortado meu coração, porque Deus é um Deus de promessa, que não mente e não engana. Muito obrigado, queridos, por me ouvir. É uma expressão de amor esse vídeo. A todos aqueles que entendam, Deus é um Deus de promessa.